Quer saber se a sua empresa tem uma estratégia de produto de verdade ou se vocês estão só empurrando com a barriga? É simples. Abra o backlog. O backlog é o raio-x da sua estratégia. E muitas vezes o que parece lá dentro é assustador, porque não é um espelho de visão, é um cemitério de ideias mal digeridas. E talvez o pior, todo mundo finge que não vê, né? Então, deixa eu te contar uma cena que se repete em praticamente todas as empresas. Você vai reconhecer essa cena provavelmente na sua experiência. Você entra na reunião de priorização, o time abre o backlog e parece um depósito de coisas desconexas, né? De um lado tem feature que o comercial prometeu para fechar contrato, do outro tem a ideia do CEO que surgiu depois de um jantar com outro CEO. No meio, umas melhorias técnicas que ninguém sabe explicar direito, mas que alguém marcou como alta prioridade. E aí vem a pergunta que ninguém tem coragem de fazer, né? O que de tudo isso tem a ver com a estratégia? Na prática, o backlog ele vira o lugar onde se esconde a falta de decisão, é onde se empilha pedido, favores, pressão política e medo de dizer não. É o espelho da falta de coragem estratégica, né? Olha, eu já vi de perto backlog com mais de 1.000 itens. Sério, 1.000 itens. E quando eu perguntei qual desses itens vocês realmente acreditam que vai mover a agulha nos próximos 6 meses, o silêncio tomou conta da sala. Ninguém sabia explicar exatamente o que era de fato relevante, né, no backlog. Né? Então, a verdade é que backlog inflado ele é sintoma de duas coisas. Ou não existe uma estratégia por trás, né, ou a estratégia não é clara. Então, uma frase que eu levo sempre comigo é que se tem um item com aniversário, tem déficit de estratégia. Porque quando a estratégia é clara, o backlog é um reflexo direto dela. Dá para olhar e enxergar um caminho, né? Então, quando não é, ele vira um Frankenstein. Cada pedaço costurado de um lado, sem corpo, sem vida, né? E aí o time passa meses entregando coisas, não produtos, né? Não impacto, e sim coisas. E depois de 6 meses a pergunta volta: mas por que não crescemos? Né? Então, pensando numa solução, numa possível solução disso, né? Como que a gente pode agora transformar esse caos em algo que realmente espelhe uma estratégia, né? Então, a primeira coisa que eu enxergo nisso tudo é que a gente deve esquecer, né? Você deve esquecer o mito do backlog infinito, né? Porque backlog bom é backlog que dói, porque te obriga a escolher, né? Você precisa, para exercitar, né, esses cortes no backlog, você precisa exercitar 3 filtros muito claros, sabe? O que conecta com a visão de produto, né? Desses itens aqui, o que conecta? Se não conecta, corta, sabe? Já acho que já é o primeiro filtro assim básico. O que gera impacto real no curto, médio prazo? Se é só nice to have, arquiva, né? Deixa ali, possivelmente, num parking lot, se for o caso, enfim, arquiva ele. O que o time pode executar com qualidade agora, né? Porque não adianta ter ideias brilhantes que vão mofar na fila, sabe? É desnecessário. Então, na prática, o backlog deveria caber em uma tela, sem precisar rolar infinitamente, né? Porque se você precisa de scroll eterno, já está errado, né? Porque a forma que eu vejo é que, além da estratégia, o backlog deve estar alinhado com um roadmap de outcomes, né? E discovery contínuo. Somente isso já detona a prática de scroll infinito de backlog, porque se ele está atrelado a um roadmap de outcomes, né, que está esse roadmap atrelado também a uma diretriz estratégica, e você está rodando discovery o tempo inteiro, você está alimentando o seu backlog com coisas frescas que vão atender a uma estratégia recém direcionada, né? Enfim, você está ali atuando num padrão mais fresco da coisa e orientado realmente a valor, né? Então, cada item de backlog ele precisa ser defendido como se fosse um investimento, né? Porque se você não consegue justificar porque aquele item está lá e qual o impacto esperado dele, ele não deveria existir, né? Porque backlog não é lista de supermercado, ele é mapa de decisões estratégicas, né?
Então, se alguém te perguntar, né, se a sua empresa tem uma estratégia de produto clara, não precisa abrir uma apresentação animada, nem repetir um slogan da liderança. É só abrir o backlog. Ele vai contar a verdade nua e crua. Né? Porque um backlog de desenvolvimento, a forma que eu enxergo tudo isso, tá? Um backlog de desenvolvimento, ele é o ativo mais próximo da entrega de valor, correto? Então, é ele que deveria refletir o que será tangibilizado em valor, né? Ou seja, a estratégia em ação, né? Então, porém, se o backlog parece um lixo eletrônico, cheio de penduricalhos, é porque a estratégia é fraca ou inexistente, né? Então, se o backlog é enxuto, claro, conectado a objetivos maiores, parabéns, você tem uma bússola de verdade, né? E aí, caminhando aqui para o nosso fim, eu acho que a gente precisa refletir, porque pensar o seguinte, o backlog ele é um espelho, e espelhos têm uma característica incômoda, né? Eles nunca mentem, né? A questão é, você tem coragem de olhar para ele sem esse filtro, né, do Instagram, digamos assim, e admitir o que está vendo de verdade e começar a mudança? Reflita sobre isso. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Foi um ótimo papo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.